Oi, pessoal, tudo bem? A minha iniciação científica foi pautada na relação de trabalho. Seria uma força maior ou um fato príncipe? Eu sou a Jéssica e meu orientador foi Jorge Cavalcante Bolsinhas. Bom, contextualizando um pouco e falando um pouco do que eu vou conversar hoje, primeiro vai ser sobre o contexto objetivo, depois o referencial teórico, os métodos que eu utilizei, os resultados e, por fim, a conclusão. Bom, o campo de estudo foi na área do direito do trabalho, bem como as suas relações, e a relevância desse tema para o contexto atual foi o fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais durante a pandemia, que ocasionou enormes prejuízos para esses empresários. E caso fosse realmente considerado como um fato príncipe a pandemia, o governo teria que arcar com esses enormes prejuízos. Então, o objetivo do estudo foi: a pandemia causada pelo coronavírus pode ser configurada como um fato príncipe ou uma força maior? Adiante eu vou explicar melhor esses dois conceitos. Então, alguns referenciais teóricos que eu tomei por base foi a Lei número 62, datada de 1935, no artigo 5, parágrafo 3, fala sobre o fato príncipe, que no caso dela ser motivada por alguma ação do governo, esse governo teria que acabar arcando com os custos dessas indenizações. Já a medida provisória, configurou a pandemia como uma força maior, falando que foi um estado de calamidade pública e o governo decretou o fechamento de inúmeros estabelecimentos devido a devido a uma força maior, a uma calamidade pública e agências internacionais pedindo para que houvesse o fechamento delas. Pra eu entender melhor esse tema, como que eu realizei, então, primeiro, o que eu investiguei foi uma análise das decisões jurisprudenciais, foi pautada na segunda região de São Paulo, que foi uma região que foi amplamente afetada, e o objeto do estudo foi a leitura dessas decisões a partir de março de 2020 até julho de 2021. Então, foram selecionadas essas decisões no campo do direito do trabalho. E para que eu quis analisar? Realmente estabelecer um padrão que o governo, impôs a partir dessas decisões jurisprudenciais e analisar qual seria o motivo de configurar a pandemia como uma força maior. Então, o primeiro achado foi que realmente o governo, eh, caracterizou, principalmente depois da medida provisória 927, como força maior a pandemia. E o segundo foi que a justificativa principal do governo foi o bem-estar da população, que fechou esses estabelecimentos para atender as agências sanitárias e esses órgãos internacionais, e por isso que houve o fechamento. Por fim, através dessas análises, a pandemia foi configurada como uma força maior e foi bom para compreender melhor a crise desses inúmeros estabelecimentos, como que veio de acordo com a lei, o que que o governo fala sobre isso. Ele não se responsabilizou pelos danos causados aos empresários, pelo fechamento de bares, estabelecimentos, e essas interpretações também são importantes para entender num cenário atípico o que o governo pode oferecer. Para um futuro estudo, eu coloquei como uma sugestão continuar, observando essas decisões futuras, porque como é uma coisa muito nova, uma coisa muito recente, torna-se muito necessário. Falando um pouco da minha opinião pessoal, não concordo com essa decisão do governo, eu acredito que o governo, tomou inúmeras medidas, drásticas e medidas, que não ajudaram a população realmente. Mas isso aí fica para outro dia. Obrigada.